Vamos lá, é hora de falar do Vasco, Breno Monsef. Vamos lá, em semana, né, de semifinal, mais um ponto aí importante e delicado pra gente falar sobre a situação financeira e administrativa do Vasco. Porque ontem à noite o Vasco soltou uma nota confirmando que deu entrada no pedido de recuperação judicial para a SAF e para o clube associativo. Essa nota que eu falei, ela foi assinada pelo Pedrinho, presidente do CRVG, né, do clube, e o Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF. Na nota, a recuperação judicial está sendo justificada como fundamental para poder aumentar a segurança jurídica para criar um cenário de previsibilidade e estabilidade financeira e que em breve o Vasco vai dar novas informações. Lembrando que o Figueirense, em crise, pediu recuperação judicial e o Cruzeiro, antes da compra pelo Ronaldo, também. O Ronaldo exigiu a recuperação judicial na época da compra da SAF do Cruzeiro. O que isso impacta, né? Vamos explicar. Depois de apresentar um plano de pagamento de dívidas, além de redução de gastos, né, entrada de receitas, tudo isso tem que ser muito bem detalhado. O Vasco tem esse plano e deu entrada no Tribunal de Justiça. O TJ vai nomear um interventor que vai analisar e, se aprovar, a empresa fica protegida de cobranças judiciais, por exemplo, como execuções e penhoras, né? Então, haveria uma tranquilidade, pelo menos temporária, para que a casa fosse arrumada. É claro que eu estou fazendo um grande resumo aqui, né? Vai ter algum operador do direito que vai dizer, mas não, tá resumido. Tá resumido. É uma proteção para que a empresa não vá à falência. Basicamente é isso. Para que a Vasco SAF e o CRVG não declarem falência, há a recuperação judicial. Várias empresas aí têm apresentado para poder tentarem se recuperar, né? Porque hoje a dívida está em aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais, somando SAF e clube. Na época que a 777 chegou, a empresa assumiria as dívidas, porém a dívida aumentou. Na época, o valor era de 700 milhões, então aumentou em mais de 50% nesses anos de 777. Olha só, pro torcedor é muito chato, né, esse assunto, mas é um assunto preocupante. Extremamente preocupante. Esse período de recuperação judicial acaba mostrando o nível de preocupação e urgência do Vasco nesse momento com relação a resolver essa situação de SAF, etc e tal, né? Aquela notícia que preocupa, mas ao mesmo tempo ela traz um movimento muito claro do clube em se defender, né? De penhoras, de cobranças judiciais. O Breno deixou tudo explicadinho, né? Mastigadinho, não tem nem muito o que acrescentar. Eu não tô apto para falar de maneira tão detalhada sobre esse assunto, mas pelo menos me parece, aí numa visão leiga, que o Vasco tá se protegendo, né, de situações que venham a impactar ainda mais o dia a dia do clube, as contas do clube, né? É um passo para tentar caminhar de maneira minimamente saudável, enquanto você tenta buscar um investidor, enquanto você tenta buscar um reajuste financeiro. Fico muito na torcida para que isso aconteça. A gente tem salientado aqui, e não é só futebol, né, Azevedo? A gente fala muito de jogador de campo e bola, mas tem funcionário envolvido, a estrutura do clube, enfim, tudo isso precisa de um Vasco saudável financeiramente. Mas é importante falar também sobre os reforços, porque o Garré foi registrado agora à tarde, saiu no BID, tá no Bira, então ele tá apto para jogar as semifinais. O argentino Benjamin Garré. O Nuno Moreira foi anunciado, só que tem um problema e tem um ponto. Os dois ainda não treinam com um grupo comandado pelo Fábio Carille. E aí o problema maior não é mais a regularização, e sim a adaptação. A adaptação dos dois com o elenco e com o técnico Fábio Carille. Então o Garré e o Nuno já chegaram e foram anunciados, mas ainda não estão treinando, né? Esse que é o problema. Vamos ver como é que vai ser a integração a partir de amanhã. Sobre o angolano Lloyd Augusto, já foi liberado pelo Alanyaspor. Falei inclusive ontem que ele é esperado até sexta-feira, mas como o prazo já está curto para as semifinais, não deve estar apto. Eu digo assim porque tem tempo ainda, mas a tendência é que ele não fique apto para jogar a ida das semifinais. Só para lembrar, o Garré, o último jogo dele foi em 7 de dezembro, pelo Krylia Sovetov, lá no Russão, né, lá no Campeonato Russo. 7 de dezembro, último jogo do Garré. O Nuno Moreira, português, vinha jogando, tanto que o último jogo dele foi 10 dias atrás, dia 15, pelo Casa Pia. Então, tá com um pouco mais de ritmo de jogo o Nuno Moreira, diferente do Garré, que não joga aí há praticamente 3 meses. O último jogo dele foi no início de dezembro. Pelo Garré, Vasco pagando 2,5 milhões de euros e pelo Nuno 3,5 milhões de euros.
Como eu também sempre explico, é igual cartão de crédito, dívida pra frente, parcelado, acordos feitos. Não é que o Vasco tenha pago isso agora à vista, né? Esse valor foi parcelado aí pra frente. Vamos aguardar como é que vai ser a adaptação dos dois. Agora é questão de aguardar de fato essa adaptação do Garré e do Nuno no elenco e esperar chegar o Lloyd pra fechar essa negociação. Como disse o Breno, o Nuno tava jogando, né? Assim, vocês acham que é possível, de repente, escalar um desses caras ou é melhor ir com a base que vem jogando? Olha, difícil de dá pra saber. piorar? A gente Dá pra falar. piorar. Eu acho que tem que ter opções talvez mais experientes que consigam competir com o Flamengo. Eu acho que pro Vasco melhorar em nível de competição, acho que não é nem tanto a questão técnica, né? A questão também psicológica. É o Vasco acreditar e ser corajoso, porque o Vasco foi covarde contra o Flamengo no primeiro jogo. Segundo tempo do Vasco, não vou dizer que foi O primeiro tempo, sim. O segundo tempo até que... mas foi competiu, botou uma bola na trave com o Foi Verrete. pelo Vasco ou foi pelo Flamengo? Porque o Vasco fez um ajuste, mudou o Tietê de lado com o Zucarello. Tietê que não joga, né? Beleza. Primeira semifinal e assim, não, né? isso trouxe esse impacto? Ou foi o Flamengo que recuou? Porque segundos depois... Não, acho que o Vasco tudo não. melhorou. É porque o Flamengo é melhor, né? O Flamengo assumiu o protagonismo do jogo depois de novo. Com as mudanças. Eu Sim. acho que é muito mais no aspecto psicológico. Lógico que é as chegadas de reforços. Aspecto psicológico e banco de reservas, né, Léo? Tem, então. Por isso que pode ser O importante. Felipe Luiz olha pro banco dele e tem opções, o Carille não tem, né? Essa é a diferença. Não, pode ser importante a presença deles, mas acho que a primeira mudança, a primeira alteração para ter um Vasco mais competitivo é nesse aspecto psicológico, um Vasco corajoso, um Vasco que condiz com o tamanho, com o gigantismo que tem o clube. Eu acho que parte daí, lógico que a presença deles pode trazer impacto justamente sendo mais opções experientes, de qualidade, ou que pelo menos mudem um pouquinho o cenário pro Vasco dentro de campo. Tem uma diferença com relação àquele jogo, que é o Ryan. É a única peça que não estava naquela partida e que vai estar à disposição agora. Você lembra do penúltimo Flamengo e Vasco? O que aconteceu com o Ryan? O Ryan também não... Foi o 6-1 que o Ryan também jogou nada e foi até substituído no intervalo. Aquele jogo o Vasco jogou 15 minutos, né? Fez o gol. Fez 1-0, Gol do Verrete. tava com o jogo, se não sob controle, mas pelo menos era um jogo competitivo. Aí depois teve a expulsão do João Vitor, enfim. Aí Agora tem uma pergunta pra o jogo vocês. se perdeu. Vocês já viram Não vi nada. esses reforços aí do Vasco? Não vi nenhum. Eu já não vi. falei. É uma Não mera vi e não especulação, conheço. a gente não consegue nem falar. Eu acho que é melhor a gente esperar eles entrarem em campo. A gente não sabe ainda. O acho que Lloyd nem o torcedor Augusto do Vasco. tava no Alaniaspor e o Nuno no Casa Pia. Podem vir, agregar, jogar bem, os dois jogadores. O Verrete tava no Belgrano. Sim. Não dá pra gente classificar Mas o jogador. hoje eu não consigo nem falar sobre esses jogadores. Eu não tenho Não, recorte. ninguém. É. Qualquer um que fala, não, eu conheço o Lloyd porque eu vi os jogos do Alaniaspor, tá mentindo. E sabe, a questão é... Tal qual o Juninho Carabag. Não Pois sei... é. A galera não tinha recorte, Boa. não, mas Juninho Carabag, pô. O cara pode falar assim, as características são essas e essas. Mas ele vai falar baseado em vídeos da internet. Ele não assistiu. Famigerado o Alaniaspor. DVD. E o DVD normalmente tem... Tá fazendo falta o DVD? Tá fazendo muita falta ao Vasco. Mas normalmente o famigerado DVD, ele tem lances positivos. Agora, eu pesquisei, é minha função, né? Eu procurei bastante saber sobre esses jogadores, informações e o que eu entendi dessas contratações do Vasco. Primeiro, o desespero, né? Já é o plano F, plano J, porque o plano A não deu certo, o B não deu certo, o C não deu certo, a janela tava fechando, o Vasco precisava trazer reforços. E o Vasco trouxe 3 pontas de características distintas. Reforços ou... Por enquanto, contratações. Podem ser reforços. O Vasco trouxe 3 pontas de características distintas. Trouxe aquele ponta mais agudo, do drible, né? Da velocidade. Trouxe aquele ponta mais construtor, que para com a bola no pé, tenta uma jogada de tabela, tenta construir por dentro. E trouxe aquele ponta que é mais vigor físico do que qualquer coisa, né? Aquele cara que vai, volta, recompõe, consegue correr de novo com a bola no pé. São 3 pontas de características diferentes. O driblador, o da recomposição e o construtor. Que agora, 18 horas, Flamengo e Vasco. Falta o local. Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, os 2 jogos às 18 horas dos 2 próximos sábados. Saiu até a arbitragem, só não saiu o local do jogo ainda, ó. Só uma informação sobre Vasco e Flamengo em São Januário. 37 confrontos, 16 vitórias do Vasco, 9 empates e 12 vitórias do Flamengo. Últimos jogos na Colina Histórica: Flamengo 2-1 em 2020, Flamengo 1-0 em 2017, Vasco da Gama 1-0 em 2016. Em 2005, o jogo que deu muito problema, a porrada comeu. Isso, Júnior Baiano fez o gol do Vasco. Vasco 2-1, 1-1, eu tô pegando só os 5 Cara, aqui, esse 1-1 em gol 92. O gol contra o Júnior Baiano é É o bizarro. de peito, né?
Foi da época que voltaram os jogos do Edilson Pereira de Carvalho. O Vasco jogou 2 vezes em São Januário com Botafogo, se eu não me engano, né? Isso. Esse jogo Tem uma contra o história Botafogo desse- Mas é isso, foi tá remarcado. apertado aqui. 16 vitórias do Vasco, 12 do Flamengo e 9 empates.